E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e basicamente 3 matérias para você ficar bem informado do que está acontecendo aqui no Japão, tá certo? Sabe o fundo do poço? Pois é, geralmente o fundo do poço ele tem uma porta, que aquela porta, se abrir, ele vai mais pro fundo ainda. Por que eu estou falando isso? Olha só isso que aconteceu no Japão. Escassez de anestésicos usados nos partos e no tratamento de câncer está ficando em falta no Japão. Então já dá para você ter uma ideia que chegaram no fundo do poço. Deixar faltar praticamente assim itens que são quase básicos para tratamento de pessoas. Então você vê que é o legado do governo Kishida. Você vê que o governo Kishida ele saiu podando tanta coisa para tentar fazer política de bom menino para o exterior, que olha só o que está acontecendo com o Japão. Então não adianta nós queremos culpar o Ishiba agora, porque isso aqui não é culpa dele. Isso aqui é legado do Kishida ainda. Então você vê que a coisa tá estranha, pô, pra caramba. Tá? Segunda matéria. O primeiro-ministro Ishiba apela aos investidores estrangeiros a investirem, né, quando teve um fórum de gestão. Se ele está fazendo isso, ele já entendeu, entre aspas, o mínimo básico para se tocar um país. Só que se ele taxar os investidores que ele está pedindo para vir para cá, ele vai ser muito hipócrita. Então, no caso, o que vai acontecer? O Japão vai perder totalmente a credibilidade com isso. E com isso, você já sabe, um país que perde o nome, perde credibilidade, né, boa coisa não vai dar. Então eu quero trazer isso aqui já para você ter uma ideia. E como terceira matéria, um membro do comitê do Banco do Japão disse: futuros aumentos nas taxas de juros devem ser considerados cuidadosamente. E ele refletiu sobre uma série de coisas aqui, e é isso que eu quero trazer para você. Tá? Sobre essa reflexão que ele trouxe. Por que disso? Porque isso é muito importante, que esse tipo de reflexão que ele trouxe, ele tira totalmente a culpa do governo, tira totalmente a culpa do BOJ em relação às pessoas se preocuparem com elas, em terem melhores ganhos, em terem um futuro melhor. E transfere totalmente a culpa de certas coisas para as pessoas. Por isso que eu sempre falo aqui, não deixe, como é que fala assim, a sua responsabilidade na mão do governo, porque ele vai se eximir disso. É fato. Você já viu o governo propiciando alguma coisa decente para os povos? Tirando aqueles países que têm uma boa legislação. Porque tem países que têm boa legislação. Tá? Mas você vê que aqui não. Brasil não. Então nossos exemplos, como é que se fala assim, que nós enxergamos mais perto, é muito totalmente longe de certas realidades. Por isso que eu falo muito para as pessoas, quem puder vir do Brasil para cá, venha, nem que seja por um tempo, mas venha, para ter uma outra ideia de realidade. Você verá coisas muito boas aqui, mas você verá coisas muito, como é que fala assim, muito ruins também. Um exemplo de coisa ruim: legislação trabalhista. A legislação trabalhista, principalmente para quem é estrangeiro, é muito aquém. Eles tentam fazer a coisa de início parecer bonita para todo mundo, mas na prática não é assim que funciona. Então, enquanto não mudar a mentalidade dos japas aqui, como é que fala assim, dos japoneses aqui, para uma coisa um pouco mais consciencial, a situação não vai mudar. Mas esse tipo de coisa de conscientização só vai mudar com o quê? A partir da hora que a pessoa começa a apanhar. Porque geralmente, quando nós temos aqueles exemplos, né, no caminho da flor, as pessoas não dão muito, como é que se diz, muito valor. A partir da hora que ela começa a apanhar e a situação melhora, e ela sabe que dependendo, ela pode voltar a apanhar de novo, porque uma situação semelhante está aparecendo, ela já vai ficar com o pé atrás.
ela já vai ficar assim meio esperta com a situação. Por isso que às vezes aprender no caminho da dor é muito mais eficaz do que no caminho do amor. Mas é aquela velha história, quem aprende no caminho do amor sofre muito menos. Vida que se segue, tá? Fiz uma bela introdução, comprida pra caramba, que não deveria, né? Acabei falando até demais. Mas vamos lá, vamos começar aqui. E antes de começar tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho, tá? E deixa seu like para você poder receber, tá, as notificações de vídeo que acontecem aqui. Isso vai me ajudar demais, tá? E vamos lá. Ó, só para você ter uma ideia, vou começar com a parte dos anestésicos, que isso aqui eu acho o mais, como se fosse a matéria principal, porque isso aqui é muito primordial na vida das pessoas aqui. Porque sentir dor ninguém gosta, é horrível. Mas chegar a um ponto de um país deixar faltar remédio anestésico, o Kishida foi muito calhorda, tá? E para você ver que isso aqui não é balela, na NTK ela soltou um vídeo de 3 minutos e meio, de 3 minutos e 32, para falar sobre isso. E geralmente essas matérias, geralmente vídeo de matéria, que é no máximo 1 minuto, 1 minuto e pouco, 3 minutos. Então você vê que é uma matéria longa. Olha só. 東京中央区にある国立がん研究センター中央病院です。非常に少ない、非常に厳しい状態になっています。がんの手術に使う局所麻酔薬アナペインが8月以降ほとんど入荷しなくなりました。別の麻酔薬も使うようにしていますが、その麻酔もアナペインの不足に伴って需要が増え、入荷量が減少。これまでは1回使用したら余った分は廃棄していましたが、今は使用前のパックから無菌状態で注射器に小分けにして2回分使えるようにしています。それでも早ければ12月には在庫が底をつき、手術の延期などを検討せざるを得なくなる可能性があると言います。Não posso colocar mais que isso, senão vai me dar problema. Mas para quem entende Nihongo, já deu para ter uma ideia, tá? Para você que não entende, vem com o tiozão aqui já para você ter uma ideia. As remessas de anestésicos utilizados para os partos no tratamento do CAN, que eu não posso falar a palavra ali, tá? Estão sendo restringidas, levando à escassez, né, as instalações médicas em todo o país. Como não há perspectiva de regresso à normalidade, o Ministério do Trabalho, né, e Previdência, Saúde, Trabalho e Previdência aqui do Japão e as sociedades acadêmicas apelam às pessoas para que priorizem o uso de medicamentos e reduzam a quantidade utilizada. Segundo a empresa de comercialização de medicamentos Sandoz, o envio do anestésico local Anapen, você deve ter escutado essa palavra ali várias vezes no vídeo, como ele foi falado, tá? Manuseado, né, por essa empresa, está restrito desde junho. Uma empresa afiliada que fabrica o produto tentou transferir suas instalações de produção do exterior para o Japão, mas tornou-se claro que em abril que a transferência de tecnologia levaria muito tempo e a produção nacional foi adiada. O contrato com a fábrica no exterior já expirou, então acabou o contrato, tá? E é impossível retornar ao estado original, porque não houve, basicamente, uma renegociação do contrato. Então acabou o contrato, acabou. Tá? A empresa está respondendo, esgotando o estoque, mas a quantidade que pode ser enviada é limitada. E a empresa diz que é uma situação extremamente difícil. A Anapen é amplamente utilizado em partos e no tratamento do CAN, que eu não posso falar aqui, tá? E há escassez em ambientes médicos em todo o país. Então já deu para você ter uma ideia que o governo Kishida, ele colocou um bloqueio nessa parte também, como eu já havia falado, que o governo Kishida ele tinha sancionado os medicamentos. Eu não sei que cargas d'água que se passa na cabeça de um bosta desse. A frigideira do inferno tá lá, o capeta já tá segurando a frigideira pro cara. Porque se você levar em conta todo o mal que você faz, aquele mal volta para você.
É a lei do karma. Tudo que você faz volta. Simples. E se você levar em conta que tudo é energia, aquela energia vai e volta. Então você fez um mal danado. Por isso que tem pessoas que falam assim, ai, a minha vida não sei o que tal. Mas você sabe o que você aprontou? O que você tem aprontado? O que você fez no passado? Né? Então tem muita coisa, tirando essa parte espiritualista do lado, que a coisa tá esquisita pra caramba. Por isso que eu falo pra você, o fundo do poço geralmente nem sempre é o fundo do poço, e geralmente ainda tem uma portinha para piorar a situação. Então você vê que o governo Kishida, em vez de ele tentar renovar as concessões, dar um subsídio, aquela ideia do subsídio, para as empresas virem se estabelecer aqui no Japão. Aí depois, no final, ele falou, não, vamos transformar o Japão numa potência em medicamentos. Mas olha o que ele fez. Então já dá para você ter uma ideia que foi pura demagogia, pura hipocrisia, tudo aquilo que ele falou. Se ele tivesse ficado no poder mais 4 anos, o Japão ia estar muito mais fodido daqui 4 anos. Vocês podem ter certeza disso. E não há outra palavra para falar assim, Japão, ele não fala essa palavra feia. Não tem outra palavra. Eu vou falar assim, o Japão vai estar pior daqui 4 anos. Não, pior é uma palavra muito leve. Para um cara que estava destruindo o Japão. Graças a Deus, por intervenção divina, tiraram o cara de lá. Mas você vê que a coisa não está legal. Tá? O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar e a Sociedade Japonesa de Anestesiologistas anunciaram que devido à escassez do Anapen, o fornecimento de outros anestésicos tornou-se instável e que as instituições médicas em todo o país foram solicitadas a priorizar os pacientes que necessitam de tratamento e aumentar a disponibilidade de seus medicamentos. Apelamos às pessoas que tomem medidas para reduzir o seu consumo. Em entrevista à NHK, a empresa diz: pedimos desculpas pelo inconveniente causado ao pessoal médico e aos pacientes. Estamos trabalhando diligentemente para retomar os envios normais o mais rápido possível, mas não há perspectivas para o início de produção. Aí eu falo para você, o governo fazendo tudo o que ele está fazendo, tirando a alimentação das pessoas, aquilo que eu já falei no outro vídeo, as pessoas vão ingerir muito menos vitaminas, vão ter muito menos imunidades no corpo. Você acha que a pessoa vendo esse tipo de coisa, ela vai ficar alegre? Por quê? Ela está ingerindo muito menos vitaminas. Então com isso o que acontece? Seu corpo vai dar déficit de vitamina. E nisso problemas vão acontecer. Em cima desses problemas, dependendo do que for, a pessoa vai precisar de um anestésico. Só que não tem no Japão. E aí? Vão deixar as pessoas morrendo de dor. Então eles vão ter que apelar para outros anestésicos. Só que foi o que foi falado. Mesmo apelando para outros anestésicos, a situação está instável. Por quê? Dá aquele desequilíbrio. Por quê? Não tem nada de um, o que tem cheio vai cair para cá. Então aquele estoque vai para cá. Então o que você acha que vai acontecer? É isso aí. Tá? Então a coisa está complicada pra caramba. É a mesma coisa. Para quem vai... Você vê que esse Anapen é um medicamento para partos também. Já não está tendo taxa de natalidade no Japão. Os caras me soltam uma matéria dessa. Tá faltando medicamento que vai ajudar no parto. Beleza, não vou fazer filho porque eu vou sofrer pra cacete na hora do parto. Porque não tem anestésico. E aí? É uma coisa muito inteligente. Então já dá pra você sacar que o Kishida, ele estava colocando na rodela do povo sem o povo saber. Por isso que eu sempre falo para você, se o governo falar alguma coisa, não acredite. Cansa de falar a mesma coisa em questão de inflação. Se o governo falar, a inflação está em 15%, você pode ter certeza que já está em 30%, 40%. É fato. É só você pegar e fazer os cálculos. Devido à escassez da Anapen, as instituições médicas em Tóquio estão a ter que lidar com medidas como adquirir outros anestésicos e dividi-los em doses menores para garantir a quantidade necessária. No National Ken, que eu não posso falar o nome aqui por causa das regras do YouTube,
né, o National Ken Center, né, o hospital em Chuo, na ala de Chuo, em Tóquio, o Anapen é usado em cirurgias do Ken, né? Porém, devido às restrições de envio, o número começou a diminuir a partir de junho deste ano. Em agosto quase já não tinha mais estoque. Por esse motivo, seu uso está sendo limitado, né, a ensaios clínicos e cirurgias para câncer de colo retal. Acabei falando a palavra, fugiu. Mas você então já está vendo que eles estão limitando o seu uso. Então pessoas que estão tendo problema de câncer em outros cantos, dependendo, não tá recebendo medicamento. E nisso vai estar sentindo dores. Para outras cirurgias que usaram o Anapen, foi decidido usar outro tipo de anestesia, mas a demanda por esse tipo de anestesia aumentou e os suprimentos estão diminuindo. É aquilo que eu acabei de explicar agora há pouco. Por razões de higiene, o procedimento para descartar o excesso após o uso foi revisado. E os farmacêuticos agora dispensam asepticamente a quantidade restante da embalagem em seringas antes do uso, para todas as manhãs, para evitar desperdício. Então é aquelas velhas histórias. O que eles estão fazendo? Eles estão porque antes sobrava um pouquinho, jogava-se fora. Agora não. Eles estão tirando tudo no máximo que eles podem em seringas. Estão deixando lá dentro de seringas. E descarta a embalagem. Você vê como é que a coisa tá. Você vê que o quão complicado está ficando o Japão. Mesmo que continuemos com esses esforços, tememos que o estoque acabe já em dezembro e possamos ser forçados a considerar o adiamento de cirurgias. E nisso você já sabe, vai morrer muita gente. Tá? Hironobu Hashimoto, chefe do departamento farmacêutico, diz: se as coisas continuarem assim, há riscos de que os cuidados médicos não continuem. Espero sinceramente que um fornecimento estável seja retomado o mais rápido possível. É o que não vai acontecer, porque a própria empresa já falou que não tem previsão para o reinício da produção. Então até produzir e mandar para cá, vocês sabem, né? Vai levar um certo tempo ainda. Quanto tempo? Só Deus sabe. Alguns obstetras e ginecologistas estão preocupados porque, devido à escassez do Anapen, não serão capazes de fornecer um tratamento indolor que utilize anestesia para suprimir a dor do parto durante o parto. É óbvio, né? Em nossa clínica obstetrícia e ginecológica no bairro de Setagaya, em Tóquio, realizamos aproximadamente 500 procedimentos pré-natais todos os anos. E mais de 90 deles são procedimentos de partos indolores que reduzem a dor durante o parto. Usamos o Anapen para os tratamentos indolores e até agora eles eram entregues em poucos dias após o pedido. Mas desde maio deste ano as entregas começaram a atrasar e podem haver atrasos até de uma semana. Além disso, continua a ser difícil adquirir anestésicos alternativos. Por quê? Legislação japonesa. A legislação japonesa ela é tão engessada para as coisas que para conseguir uma nova autorização de medicamento, alguma coisa, leva-se muito tempo. Tá? Aí tem que sentar o conselho ali ainda. No dia que eles decidem, no dia que eles decidem deliberar, que eles só Deus sabe quanto que dá na cabeça deles lá, aí eles vão lá, senta todo mundo, não foi suficiente, beleza. Então, deixa para outro tempo. E nisso vai se rolando mais testes. E assim vai uma coisa de uma forma assim a perder de vista. A não ser que, a coisa seja um pouco mais fora do normal, fora da curva, que aí eles correm e dão, o famoso jeitinho brasileiro ali de fazer a coisa rápida. Mas no normal, o troço é burocrático pra cacete, o troço se estende, tá? Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Por esse motivo, a clínica estima que a quantidade de anestesia a ser usada por paciente para evitar desperdícios, mas se a situação piorar ainda mais, pode ser necessário limitar a quantidade de anestesia administrada. E nisso, o tratamento não vai dar certo.
O diretor Satoshi Hayashi do Tokyo Mothers Clinic disse: estou preocupado com quanto tempo essa situação vai durar. Se os medicamentos que usamos atualmente acabarem, isso causará problemas para as mulheres grávidas. Então espero que a coisa volte ao normal o mais breve possível. Em resposta à escassez da Anapen, a Sociedade Japonesa de Anestesiologistas Obstétricos está informando aos departamentos de obstetrícia e ginecologia sobre as contramedidas e instando as mulheres grávidas a não ficarem ansiosas. É aquela velha história. A dor no rabo dos outros é refresco. De acordo com Katsuki Terui, presidente da Sociedade Japonesa de Anestesiologistas Obstétricos, o Anapen é frequentemente usado como medicamento indolor porque tem pouco efeito sobre o feto. Então você vê que existe um porquê para eles usarem esse tipo de medicamento. Existem medicamentos alternativos, mas a procura está aumentando e é cada vez mais difícil obtê-los. Por esse motivo, defendemos a priorização de cirurgias que necessitem de anestésicos. Eles também pedem que o Anapen seja usado com moderação, combinando com uma pequena quantidade de analgésicos de outro tipo, durante um parto sem dor. Como foi aprovado como medicamento genérico em agosto, há informações de que outras empresas irão lançá-lo no futuro. Deram data? Nenhuma. Tá? E Terui disse: se você está planejando dar à luz, por favor, espere sem se sentir necessariamente ansioso. Como é que você espera um negócio desse sem ansiedade? Porque aquilo ali quem chama é a natureza, pô. Então você vê que os médicos também são meio absurdos. Por isso que eu falo que os japas são meio... Tem uns que são meio perturbados, tá? Mas vida que se segue. Então já dá pra você sacar que se você ficar com can aqui, é melhor você ir embora. Vá pro Brasil, vai fazer tratamento lá. Porque aqui, dependendo da situação, se eles não melhorarem isso aqui logo, muita gente vai ficar sem remédio para dor. E você vai ficar sofrendo de dores aqui, sem medicamento. Então, entre ficar sofrendo de dores aqui, e dependendo se você tiver condições de voltar, para você ter anestésico lá, vá. Conselho que eu te dou, em relação a ficar sentindo dor. Tá? Porque essa situação aqui, de acordo com o que está aqui com a matéria, não tem data para isso melhorar. Se o governo Ishiba continuar seguindo a trilha do governo Kishida, não vai dar o que presta. Então o Ishiba, ele vai ter que, como é que se fala assim, praticamente ele teria que dar um reboot, tá, no governo. Ele mudou totalmente o gabinete. Não ficou um que era do Kishida, foi todo mundo Kubi. Como diz o Kishida, pediu todo mundo demissão em massa. Né, acredita. Então como é que se fala? Saiu todo mundo, tá? E tem um gabinete novo. Agora vamos ver se esse gabinete novo ele vai ser um pouco mais sensato, tá? do que o governo Kishida. O ministro da Agricultura do Japão, se eu não estou enganado, é o Muto. Tá? Ele parece ser um cara um pouco mais sensato. Ele parece que ele vai dar, como é que se diz, nessa parte do arroz, ele vai dar uma atenção maior. Fazendo o quê? Dependendo, me fugiu a palavra, rotação de cultura. O que isso quer dizer? Rotação de cultura é que de tempos em tempos, aquele local que plantava só arroz, de tempos em tempos vai plantar um feijão, vai plantar uma soja, vai plantar alguma coisa assim. Só que o que ele estava falando de fazer? Fazer a rotação de cultura, porque antigamente os agricultores eles reclamavam que estavam sobrando muito arroz e o preço do arroz estava despencando, etc. Isso era ruim para eles. Se você levar em conta com o tamanho da inflação, isso como é que fala assim? Os caras estão na razão deles de reclamarem por causa desse tipo de coisa, porque o excesso de produto cai a procura, então o valor cai. Questão de oferta e demanda de mercado. E cai. Tá? Então os agricultores estavam sofrendo nisso. Nessa parte. Aí veio o Sakamoto, que era o antigo ministro lá, que era da época do Kishida. Não, corta o arroz, planta outra coisa.
Nós vamos te dar dinheiro para isso. E nisso deu todo esse problema com o arroz agora. Você vê que o Sakamoto ele foi muito, meteu o pé na porta, não, então tira essa coisa, coloca outra e seja lá o que Deus quiser. Você viu que ele deu da desculpa da taxa de natalidade, então vamos diminuir o arroz, já que está diminuindo a quantidade de gente no Japão. Só que ele esquece que está entrando no estrangeiro, tem um monte de gente vindo. É burro, ao extremo. Tomou um cubi, como é que se fala assim, necessário, porque foi incompetente no, como é que se fala assim, no cargo. Então o que o Muto falou? Vamos fazer rotação de cultura. Então vamos começar a plantar arroz, vamos equilibrar como é que fala assim, o mercado de arroz, os estoques de arroz. A partir da hora que começar a sobrar, muda-se a cultura. No outro ano muda-se a cultura. Aí a pessoa vai plantar uma soja, vai plantar o que ela quiser ali. Começou a detectar que os estoques de arroz estão baixando, volta-se para a cultura do arroz. Então você vê que é algo muito mais inteligente a se fazer. E vai deixar, como é que fala, os agricultores muito mais satisfeitos e felizes do que ficar nesse pé de guerra, nesse cabo de guerra entre governo e população. Governo e parte privada. Então acaba-se o cabo de guerra, fica todo mundo feliz. Então nós teremos o que? De tempos em tempos oscilações nos preços, tá? Já vai ficando ciente, porque dependendo da situação pode ser que comece a detectar falta. Aí a hora que acontece? O preço vai subir um pouco mais. Aí a hora que começar a coisa começar, isso no caso do arroz, tá? Não é para as outras coisas, isso vale só para o arroz. Aí as outras culturas, como é que se fala assim, o arroz começou a baixar, da normalizada, vai começar a baixar o preço. E vai ficar nesse ciclo, sobe e desce. Daqui para frente, tá? Com o governo mútuo, tá? Na parte da agricultura no Japão. Pô, é uma coisa inteligente? É. Porque não vai forçar o bolso o tempo todo. Mas isso também vai ter que dar uma melhoradinha por causa do exterior também. Por que eu falo esse tipo de coisa? Vocês viram que o Irã atacou Israel. Se Israel for lá e atacar os poços de petróleo do Irã, você sabe o que vai acontecer. Vai dar desabastecimento de petróleo no mundo. E nisso o que vai acontecer? O preço do petróleo vai lá para cima. Aí o petróleo no Japão, combustível no Japão vai ficar caro, produtos à base de isopor vão ficar caros e a coisa vai degringolar cada vez mais. Por isso que eu falo para você, tome cuidado. Então vou mudar de matéria agora. Vamos lá, a parte do Ishiba. Um fórum realizado em Tóquio, convidando investidores estrangeiros e outros a compartilhar informações sobre iniciativas de mercado financeiro no Japão. No fórum, o primeiro-ministro Ishiba transmitiu uma mensagem em vídeo promovendo o desenvolvimento de uma política para se tornar um país baseado na gestão de ativos e na melhoria da situação. Até aí ele está seguindo realmente a mesma linha do Kishida, porque o Kishida pregava muito isso também. O fluxo de fundos de investimentos a nível nacional e apelou ao investimento, afirmando que pretende levar o crescimento econômico e o retorno dos orçamentos familiares. Até aí tudo bem. Aí entra aquela ideia, você vê que o mercado, deixa eu só tomar um golinho aqui. Você vê que o mercado, aqui no Japão, está falando. O Kishida vai taxar as riquezas, Kishida vai taxar o Ishiba vai taxar as riquezas. Então, no caso, vai taxar os grandes empresários. E são esses grandes empresários que ele está pedindo para vir para o Japão. Então, se esses grandes empresários vierem e ele taxar, ele vai deixar o Japão com instabilidade política, instabilidade econômica. E nisso você já sabe o que vai acontecer. Então, se ele não for hipócrita, porque ele está pedindo para as pessoas virem, então é um pedido dele. Se ele taxar aquele que está pedindo para vir, é muita hipocrisia, porque ele está espantando a pessoa. Porque aquela pessoa que está vindo, ele já vai dar impostos para o Japão, de forma direta, porque a empresa vai pagar impostos.
ele vai dar empregos para as pessoas. E nisso, ele dando emprego, ele vai proporcionar uma melhor de vida para as outras pessoas. E nisso, as outras pessoas tendo uma melhor de vida, elas vão comprar itens, elas vão consumir, elas vão pagar impostos. Além do imposto sobre o trabalho que elas estão tendo. Então você vê que é um ganha-ganha para todo mundo. Diferentemente, igual tem muita gente que fala assim, a parte socialista é boa. Mas olha só, como é que a coisa é meio complicada. Se você pegar a parte socialista, vai ter um grupo que produz e vai ter um grupo que não produz. Aí chega o governo, beleza, pá, vamos dividir todo mundo igual, isso aí, não há problema. A curto prazo, a parte trabalhista que trabalha ali, ela vai querer continuar crescendo. Só que vai ter um grupo que não vai fazer porra nenhuma, então vai ser dividido esse valor daqui e o preço daqui. Só que vai chegar uma hora que essa parte trabalhista, ele está vendo que o povo que não trabalha, e eles estão se lascando de trabalhar, está comendo, está bebendo, sem trabalhar. E eles estão se fudendo de trabalhar. Então o que vai acontecer? Eles vão cada vez mais fazer menos esforços. Porque eles estão vendo que o outro lado que não está fazendo esforço está ganhando, então eles vão fazer desse lado que trabalha cada vez menos esforços. Então o que acontece? Esse lado aqui, que ganhava um certo X, vai começar a ganhar Y, porque o daqui diminuiu o esforço, então teve menos rendimentos. Então daqui vai começar a ganhar menos. Aí na hora que esse daqui diminuir mais, esse daqui vai diminuir mais. Esse daqui diminuir mais, esse daqui vai ganhar mais. Aí vai chegar até um ponto que vai ficar, esse daqui vai ganhar praticamente quase zero, vai começar a passar fome. E esse daqui vai viver no limite, bem no extremo. Isso foi inteligente? Não. Então você vê que o socialismo ele acabou com tudo. Por isso que eu falo, toma cuidado. Eu sei que muita gente não vai gostar desse tipo de explicação que eu dei aqui. Mas é assim que funciona. É assim que a banda toca. Então toma cuidado. Tá? Na hora de você sair xingando um empresário, na hora que você sair xingando quem tem bastante dinheiro, porque são essas pessoas que estão girando a roda da economia do mundo. Não é os políticos. Não é, como é que fala assim, o presidente, o primeiro-ministro, não. São a parte privada. Então toma cuidado na hora de cuspir no prato que comeu. Porque se você não for um servidor público, todo o resto é privado. Então se você fala assim, que não sei o que, o rico, você está cuspindo no prato que comeu, porque é o rico que está te dando o que comer. É o trabalho que você está tendo. Então o que é isso? É hipocrisia. Tá? Cuspir no prato que comeu é a pessoa ser muito hipócrita. Mas vamos lá, continuando aqui. Nessa semana, a Agência de Serviços Financeiros está realizando eventos em todo o país, convidando investidores estrangeiros e outros para divulgar informações sobre iniciativas no mercado financeiro. E foi realizado um fórum de gestão de ativos em Tóquio com aproximadamente 200 participantes. No fórum, o primeiro-ministro Ishiba enviou uma mensagem de vídeo no qual dizia: continuaremos a herdar de forma constante a política de nos tornarmos uma nação gestora de ativos e desenvolvê-la ainda mais e prosseguir uma política econômica que visa torná-los uma potência de investimentos que atrai investimentos dentro e fora do país, incluindo investimentos em áreas locais. Este é um dos nossos principais pilares. Pô, até aí bacana. É aquilo que eu sempre falei. Tá? Se você pegar e investir em ações, você está virando sócio de uma empresa. Quem nunca quis ter um posto de combustível? Um posto de gasolina? Em vez de você chegar a ser dono de um posto, montar um posto, ser dono de um posto e ficar trabalhando só naquilo ali, por que você não investe numa empresa que ela é dona de todos os postos? Você vai ser sócio de uma empresa que é dona de todos os postos do Japão. É a mesma coisa que acontece lá no Brasil também. Eu não lembro o nome da ação agora, mas tem uma ação lá no Brasil que praticamente é dona de todos os postos de Ipiranga. Então se você pega e você investe ali, você praticamente tem uma fatia de todos os postos de Ipiranga do Brasil. Olha aí. Aí é a hora que você vai fazer o quê? Você vai torcer para todo mundo ir abastecer naquele posto, para poder aquele posto ir crescendo, ganhar mais dinheiro, para você ganhar mais dinheiro. Aí você vai ter o quê? Mentalidade de quê? De sócio. Aí você vai torcer para o quê? Para o dólar, o petróleo cair,
para ter mais fluxo de serviço, etc. Porque se o petróleo subir, como é que fala assim, menos gente vai ter poder aquisitivo para abastecer, menos você vai ganhar e etc. Então você vai ter uma diferença de visão muito grande. Por isso que eu falo para você, dependendo é muito mais lucro você ser dono de uma pequena fatia de um grande negócio do que você ser dono de um grande negócio com uma fatia muito pequenininha. Porque aquele grande negócio com uma fatia muito pequenininha, se der um problema, aquilo some. Um grande negócio, até aquilo ali sumir, você já viu um monte de coisa, repercussão. É complicado? Não. Você vê que é uma equação muito simples. Igual teve um rapaz que escreveu lá, não, aquilo ali eu achei de um mau gosto do caramba. A pessoa assim, não invista nas ações do mercado brasileiro, porque você viu o que aconteceu com as americanas. As americanas, primeiro, eu sempre canso de falar, não invista em varejistas. E a americana o que é? É uma varejista. Então você vê que deu problema com a americana? Deu. Segundo, é um caso isolado, tirando a quantidade de bolsas que tem na parte brasileira. Então você vê que se você colocar uma palavra assim, dessa tal forma, você generaliza tudo. Isso é uma forma inteligente? Não. Poderia até dar outros exemplos mais esdrúxulos, mas as pessoas não vão gostar. Então é melhor a gente ficar quieto. Mas tem muita coisa que, com esse tipo de matéria aqui, só para finalizar, né? Posteriormente, o Fórum de Investidores Institucionais e Nacionais e Estrangeiros trocaram opiniões sobre os desafios de incentivar novas entradas no campo de gestão de ativos e expansão de negócios. Então, é aquela velha história. Você vê que eles estão incentivando esse tipo de coisa, por quê também? Isso vai aumentar o poder aquisitivo das pessoas. Ah, japonês, eu tenho medo. Não tem problema, não precisa investir em ações. Vai lá em renda fixa. Ainda assim vai estar pagando muito melhor que a poupança. Porque se você deixar o dinheiro na poupança, eu canso de falar, a poupança é a pior aplicação que existe. A aplicação como... Para quem não sabe, a poupança praticamente é uma agiotagem, é agiota a poupança. Porque você vai pegar, você vai deixar seu dinheiro ali para o governo, né? Para o governo, ou como se fala assim, ou do governo que eu falo, dependendo de onde você vai aplicar. Para o banco ele vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar para outra pessoa, e nisso o que acontece? Ele vai prestar para outra pessoa, que a pessoa vai ter um contrato pagando muito mais alto do que aquele dinheiro que o banco pegou seu, para poder investir ali. Aí o banco vai pegar com um grande retorno de lucro e vai te dar uma taxa desse tamanho, no caso da poupança. É inteligente? Não, nem um pouco. Então, se você quiser continuar em renda fixa, não há problema. Mas pegue renda fixa muito melhores do que a poupança. Saia da poupança. Principalmente hoje em dia. Você vê que eles estão incentivando o investimento em ativos, por quê? Você vai ajudar empresas a crescer, porque você vai estar ajudando, você está capitalizando empresas. Então aquela empresa vai ter uma grana ali para ela poder fazer aporte para novas pesquisas, novos investimentos ali para ela poder crescer. Porque tem empresa que ela não está conseguindo expandir, não está tendo venda, alguma outra coisa assim. Então se ela capitalizar, ela consegue ter uma ideia de mercado melhor, ela consegue se movimentar, porque ela vai ter dinheiro para isso. Então a empresa que não tem, ela fica travada, ela fica engessada. Só que nisso é aquela velha história. Não são todas as empresas que pagam os dividendos, os juros. Então procure aquelas empresas que vão te pagar juros. Aí nisso você vai formando sua carteira previdenciária. Vídeo passado eu trouxe títulos do governo japonês a 10 mil ienes. Então dependendo se você deixar de comprar uma peça de rampo, que é aquela peça de carne de alcatra com picanha, que vende aqui no Japão, que é muito mais de 10 mil ienes, tá? Você vai conseguir aplicar em um título. Ele vai te gerar juros? Não sei. Tá? Porque eu nunca apliquei aqui no Japão, não sei te falar. Mas você, pelo menos ali, no de 10 anos, está falando renda variável. Então pode ser que te dê mais, pode ser que te dê mais. Por quê? Se o governo japonês, no caso o BOJ e o governo japonês aumentarem a taxa de juros, aquilo vai subir.
e de forma exponencial ainda. E nisso vai trazer muito mais investidores. Aí nisso o que acontece? O valor daquele título vai subir. Aí de 10 mil vai começar a passar a ser 12, 13, 15. Tá? Por quê? A procura é muito grande. A ideia é da oferta e demanda. Então dá para você investir em certas coisas, tá? Tem vários momentos agora bacana, pô, pra caramba. Tá? Você vê que o mercado aqui no Japão, ele tá oscilando muito ultimamente. Você vê que cai, sobe, cai, sobe. Então nesse que cai, meu, dá para você fazer uma grana. Não com carry trade, swing trade, não. Faça com bolsas previdenciárias para você ganhar rendimentos pro resto da sua vida. Para você, como é que se diz? Não ter que ficar dependendo do governo, não ter que ficar dependendo do INSS do Brasil, não ter que ficar dependendo do Shakai aqui no Japão. Não ter que depois futuramente, se der algum problema, ter que ficar vivendo de Seikatsu Rogo. Então vamos, como é que se fala assim, nesse ponto, fazer alguma coisa por nós e para nós. Você vê que o próprio governo japonês ele está indicando certos caminhos. Escute. Não é sempre que o governo japonês ele te dá uma boa dica, uma boa ideia. Só que dessa vez eles estão fazendo. Porque ele está vendo que viver de inflação não vai ser viável. Como está sendo nessa próxima matéria que eu vou trazer para você agora. Escuta só um pedacinho. 消費者物価の上昇率が賃金上昇を伴いながら 2% 近傍で安定しつつあることを慎重に見極めながら金融緩和を徐々に調整していくことになると述べました。ただ、物価や賃金に対する企業や消費者の受け止めについては、経営者の意識が値上げや賃上げも必要な場合には行うと変わりつつあるが、消費者の側には価格が上がらないのが当然という意識が根強く残っているようにも見えると指摘しました。Tá bom. Então vamos lá. Se você entendeu, já deu para você ter uma noção, né? Akira Noguchi, membro do conselho envolvido na determinação da política monetária do BOJ, fez um discurso em Nagasaki afirmando que levará algum tempo para que a conscientização do consumo em relação aos preços se aproxime à meta do Banco do Japão, no caso do BOJ, e que a taxa de juros futura caminhadas deveriam ser cuidadosamente consideradas. A partir daqui, se você não puder escutar com calma, não escute, dá uma pausa ao vídeo, vai fazer o que você quiser, tá? Depois você volta e continua assistindo aqui. Por quê? Aqui é uma coisa meio que consciencial que ele vai começar, eu vou começar a trazer para você, e que é o futuro do Japão daqui para frente. Se o Japão não voltar à deflação, tá? E por ser um futuro daqui para frente, é algo que você deveria dar uma atenção um pouco mais com carinho, porque é o seu futuro para sua aposentadoria aqui no Japão. Então se você não der ouvidos para isso agora, você vai amargar muito lá na frente. Mas muito mesmo. Tá? Continuando aqui. Relativamente à política monetária, o Noguchi afirmou: a flexibilização monetária deve ser gradualmente ajustada, observando cuidadosamente que a taxa de aumento de preços ao consumidor está a se estabilizar a cerca de 2%, acompanhada por aumentos salariais. Você sabe que isso não vai acontecer. No entanto, no que diz respeito à percepção dos preços e salários por parte das empresas e dos consumidores, é a seguinte: a mentalidade dos gestores está a mudar para aumentar os preços e os salários quando necessário, mas os consumidores sentem que os preços não irão subir. Então esse sentido está enraizado do que isso é natural. Ele acrescentou: ainda levará algum tempo considerável para que a sociedade como um todo estabeleça uma mentalidade consistente com a meta de estabilidade de preços a 2%. Até lá, o mais importante é continuar pacientemente a manter um ambiente financeiro acomodatício, disse ele, indicando que futuros aumentos na taxa de juros devem ser cuidadosamente considerados. Relativamente à política monetária do BOJ, o primeiro-ministro Ishiba disse aos jornalistas,
depois de se reunir com o Ueda, no caso que é o presidente do BOJ ali. Pessoalmente, não creio que o ambiente seja atualmente propício a um aumento adicional nas taxas de juros. Então você vê que o próprio Ishiba já tesourou o aumento na taxa de juros. Então, o que isso quer dizer? Que dependendo, se o Ueda fizer alguma coisa, ele vai estar passando por cima do Ishiba. E nisso vai dar problema? Vai dar problema. Tá? Numa conferência de imprensa após seu discurso, Noguchi disse o que pensa sobre os futuros aumentos na taxa de juros. Tudo o que posso dizer é que depende dos dados futuros de uma situação econômica. E não posso dizer nesse momento quando que isso acontecerá. Isso é óbvio. Porque se ele fizer alguma coisa assim, ele vai ser futurólogo. Ele vai é como um vidente, tá? Os salários estão finalmente a subir, entre aspas, que não é para todo mundo. Temos muito tempo para avaliar se a confiança do consumidor é suficientemente forte para resistir a um ligeiro aumento de preços. Você vê que ele está falando ligeiro aumento de preços. Praticamente 2 anos, já estamos indo para o terceiro. De aumentos de preços um atrás do outro. Sem, como é que se fala assim? Sem pausa. Então você vê que os ricos, eles não estão ligando para isso. Mas você vê que o pobre, ele está se lascando. E você vê que para ele é quase uma marolinha. Só que para nós, o bicho está pegando. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vê que a ideia que ele usa assim, é aquela ideia do consciencial. Enquanto as pessoas não tiverem, como é que fala assim, a mentalidade dos gestores estão a mudar aos preços e aumentar os preços e salários quando necessário. Mas os consumidores sentem que que os preços não vão subir. E sente isso enraizado, que isso é natural. Então ele já colocou assim, enquanto a pessoa tiver a mentalidade que é para o preço parar de subir, que não é para subir, a coisa não vai mudar. Então, se você tiver uma mentalidade que os preços vão continuar subindo, você vai fazer alguma outra coisa por você. É o que deu a entender, o que ele quis dizer. Sentido enraizado de que isso é natural, que os preços não vão ficar subindo. Os preços não irão subir. Então, enquanto nós tivemos aquela sensação que, de acordo com ele, uma hora esse preço vai parar, a situação vai dar uma melhorada, vai todo mundo continuar sofrendo. Então, enquanto antes nós criarmos consciência, o Japão vai continuar com inflação, então nós temos que fazer alguma coisa. Aí entra a ideia dos ativos. Por isso que o Japão está batendo muito em cima dos ativos. Porque se você tiver certos, como é que se fala assim, investimentos, dependendo da situação, você vai conseguir ter ganhos acima da inflação. E você vai conseguir ter uma vida melhor. Porque os ganhos estão acima da inflação. Só que para você chegar a esse ponto, você vai ter que investir. E dependendo, para sobrar uma grana para investir, você vai ter que cortar gastos ou trabalhar em um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto emprego. Mas você vai ter que aumentar a sua renda de alguma maneira. É aquilo que eu já mostrei naquela carteira que eu estou criando. Que eu vou mostrar até dezembro. Eu ganho pouco porque tem poucos aportes. Você vê que tem um título aqui, uma compra aqui, 2, 3 ali. É aquela graninha que vai me sobrando, que vai me dando um aporte. Mas você vê que eu estou conseguindo duplicar e triplicar os valores. Mas isso depende muito do que você investe, aonde você investe, de como você investe. Então tem que se tomar cuidado, tem. É aquilo que eu já falei, no começo, você tem que não importar muito o preço e fazer a sua carteira ganhar musculatura. Só que tem muita coisa que é complicado. Se você tem pouca grana e você quer fazer a carteira crescer, você vai ter que fazer de algum jeito, ou você vai ter que trabalhar mais, ou vender algumas ações que você tem. Só que vender as ações que você tem, você vai se arrepender no futuro. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha certas ações que eu vendi, porque deram uma valorização muito grande, eu fui lá e vendi. Deu uma turbinada na minha carteira? Deu. Praticamente eu fiz ali um swing trade. Naquele momento compensou? Compensou, mas depois me deu aquela sensação de arrependimento, porque no futuro, da forma que aquilo estava crescendo, aquilo ia render muito mais.
Mas eu, naquela parte emotiva, que eu vi, nossa, pô, o que eu vou ganhar aqui seria praticamente esperando 1 ano de rendimento. Então eu fui lá e fiz. Financeiramente falando, eu acertei. A curto prazo. A longo prazo, só Deus sabe. E grande provavelmente, a longo prazo, eu perdi. Porque isso poderia ter rendido muito mais. Tanto financeiramente, como de juros e como valorização. E aquilo que eu falo, investimentos em ações, ela valoriza 2 vezes. Se você aplicar aonde dá juros, além da valorização do ativo. Então, dependendo da situação, na época, você vai ganhar com juros e com a venda desse ativo também, para poder fazer o quê? O famoso rebalanceamento de carteira e etc. Isso é bacana? Pô, pra caramba. Tá? Diferentemente daquilo que é só da renda fixa, que só vai te gerar aqueles juros que você aplicou. Então tem muita coisa assim que nós temos que parar para pensar. Mas vale a pena, é aquilo que eu falo, eu me arrependo muito de não ter feito isso antes. Mas tudo no seu momento perante a Deus, como é que se diz. Então, foi a época que começou a me vir. Porque foi a época que eu comecei a me sentir mais confortável para isso. Como eu já expliquei também. Eu comecei no renda fixa. Fiquei anos no renda fixa até criar coragem de ir para o renda variável. Aí depois que eu fui para o renda variável ali e vi como é que a banda toca, comprando um título, passa um tempo, você vê como é que a coisa funciona, aí você compra um outro tipo de título e você vai. Aí nisso você vai vendo como é que a coisa vai andando. É igual aquela ideia, nunca aplique tudo numa coisa só também. Porque tem gente que dá a louca, ele fala assim, isso aqui está crescendo, ele pega tudo e aplica numa coisa só. Mas se aquela coisa só despenca, ele perde tudo. Aí ele se lasca. Então tem muita gente que joga, ele faz, como é que se fala assim, um risco desnecessário. Mas tem gente que faz vários riscos. É igual aquela ideia também. Você nunca deve aplicar, você tem que diversificar a sua carteira. Por que disso? O mercado ele é muito volátil. Uma hora o dólar está bem, uma hora o ouro está bem, uma hora a parte de ações está bem, uma hora que a parte de renda fixa está boa. Então nunca é 100% tudo. Então sempre uma hora uma coisa cai e uma hora uma coisa sobe. Então se você tiver vários tipos de investimentos na sua carteira, você vai contrabalancear esses, como é que se fala assim, esses riscos. É aquela velha história. Então você vai ter que ter um pouco em renda fixa, você vai ter que ter um pouco em fundo de investimentos e um pouco em ações. Aí o quanto é a porcentagem disso vai determinar o quê? O perfil do investidor. Eu sou mais arrojado, então dependendo eu vou lá mais para as ações. Eu sou meio termo, então você vai ter um certo tanto de fundo de investimentos, um certo tanto nas ações, um certo tanto ali no renda fixa. Eu sou mais conservador, então mais de 50% vai dar em renda fixa. Aí os outros que é fundo de investimentos e como é que se fala? E ações. Por que eu falo fundo de investimentos? Porque geralmente o fundo de investimentos ele está atrelado ao dólar, ele está atrelado ao ouro e outros, como é que se fala assim? E outros metais preciosos, outras commodities. Então nisso aí, com essas oscilações de mercado, a pessoa ganha pra caramba. Ganha acima, dependendo, do que seria um rendimento normal. Um grande exemplo para você. Tem um fundo de investimento da Nubank, tá? Que no último mês ele pagou mais de um real por cota. Que esse fundo de investimento ele é quase o mesmo valor de uma ação da Apple. A Apple pagou o que é 10 centavos. É tenso, tá? Quer ver? Deixa eu só tentar ver se eu acho aqui para você, para poder finalizar o vídeo aqui, até porque o tempo tá rápido. Te mostrar o quanto que tá valendo a ação da Apple. Vamos ver se consigo fazer isso rapidinho aqui para você.
Pá. Por isso que aquela velha história, dependendo, não é porque a coisa tem marca que ela vai te gerar um valor agregado. Dependendo vale a pena, dependendo não vale a pena. Se você levar em conta que você ganha por ação. Ah, caiu. Aqui. Ó, a ação da Apple hoje, tá? Deixa eu ver, ó. Ela tá valendo R$61. E ela tá pagando 0,04. Guarda bem esse número, R$61 e pagando 0,04. 0,04. Olha a Vale. Pagando a Vale R$62 e ela está pagando R$2 por título. Então o que é mais interessante? Você comprar uma da Vale ou você comprar uma da Apple por causa do nome iPhone? Você vê que o nome Apple vale, ele tem muito mais valor para muita gente, o nome iPhone tem muito mais valor para muita gente do que a Vale. Mas você vê que a Vale, ela paga infinitamente muito mais de juros do que a Apple. Então, se você comprar uma da Apple, você vai ganhar 0,04 centavos. Se você comprar uma da Vale, você vai ganhar R$2. Olha a diferença brutal. E é isso que eu tento ensinar para as pessoas aqui, né? Então tem muita coisa que nós temos que, como é que se fala assim, parar para pensar. Agora que eu vi, ó. A B3, que é a Bolsa do Brasil, aqui, caiu. Agora fiquei bonito, agora fiquei contente. Por quê? Antigamente eu tinha B3, aí eu vendi tudo, dei aquela turbinada na carteira, eu estava esperando a B3 cair. Porque a B3 sempre dá essa oscilação, agora ela caiu, agora, ó, troféu joinha para mim, ó, como é que se fala? Então é a hora que eu vou aproveitar com essa queda, né? Quer ver? Deixa eu ver aqui. É igual a Coca-Cola. Coca-Cola, eu comprei ela a 60 na época, tá? Tanto que ela me gerou dividendos, pagou 30 centavos na época, eu fiquei felizão ali. Só que depois ela deu uma valorizada e eu vendi. E agora ela está 64. Não, 64 pagando 27 centavos. Olha a diferença em relação à Apple. Tá. Então, dá para você, ó, esse Berkshire aqui, para quem não sabe, é do Warren Buffett, tá? O do grupo dele. Só que do Warren Buffett compensa? Não, ele não paga juros, ele não paga dividendos. Tá? Então, para nós que querem uma carteira previdenciária, não presta esse tipo de coisa. Então, são coisas que não entram no meu critério, porque eu quero ganhar todo mês. Tá? Então, eu trabalho com carteiras mensais, bimestrais e no máximo trimestrais. A semestral e a anual, geralmente eu não trabalho. Se eu compro, é por questão de oportunidade. Porque lá na frente ela pode ser que dê uma valorizada. Isso quando eu compro, tá? Pode ser dar uma valorizada e eu ganho com aquela ideia de compra e venda. Mas não nos juros, porque dependendo do tempo de valorização, é menos de um ano, eu não vou ganhar nada. Então, eu vou ganhar na compra e venda. Por isso que para mim, esse tipo de coisa não é interessante. Eu compro, faço assim por oportunidade, mas não que seja assim essencial para minha carteira. Então, é o mínimo do mínimo do mínimo do risco. E eu penso 30 vezes na hora de comprar isso quando compro. Tá? Então, nós temos condições de fazer alguma coisa por nós, por nosso futuro? Temos. Mas isso vai depender do quê? De quanto a pessoa quer andar para frente. Isso vai depender do quê? De você. Estou te mostrando as ferramentas. Isso vai depender do quê? De você ter a decisão e fazer. Se você executar, você vai ter um resultado. Se você não executar, sua vida não vai mudar. Não vai ter uma nova perspectiva. E é isso que eu tento trazer para você, uma nova perspectiva. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e mais do